Eu realmente percebi, assim, na minha mãe, todas essas coisas. Então, já estávamos numa fase difícil. Eu acho que ela estava já na fase de depressão. Aí, como eu falei, né, eu não falo muito porque eu honro muito, muito tudo que ela fez por mim, dentro da limitação dela, dentro daquilo que ela viveu, da própria realidade familiar que ela teve, que até hoje ainda ouço histórias, né, da minha avó. E a gente precisa entender os nossos pais como seres humanos. Nós precisamos. Como pessoas foram crianças, né? Exato, que também viveram as suas coisas. Então, mas ela estava numa fase ruim, ela estava já em fase com bastante depressão. Então, é meio louco, assim, porque ela faleceu dessa questão gastrointestinal, mas aquela fase da vida dela não estava boa. Tipo, ela tinha alguns episódios durante a noite que eu ouvia ela gritar para Deus. E aí eu corria pro quarto dela, acalmava ela. Uma menina de 16 anos, tipo assim, eu já tava... uns ataques de ansiedade. Tava meio mãe... exato. Eu tava meio mãe da minha mãe. E existiam muitos pesos ali, existia uma inversão de papéis também, porque eu era a melhor amiga da minha mãe, só que é um ser humano complexo, vivendo coisas complexas, que tá tentando dividir o fardo com uma pessoa que não é adulta, que é sua filha. Uau. E aí eu assumo, como eu sou uma pessoa... Sabe no teste do DISC? Já ouviu falar do DISC? Eu sou um C, que é o compliant, que é a pessoa que... Eu tenho prazer na obediência. Tá? Okay. O C Me manda fazer que eu quero fazer. Eu te passo tudo. Eu amo essas coisas, assim. Eu tenho um lado fleumático, na verdade. É meio engraçado, bem analítico também. E aí, essa pessoa C é aquela que, para quem não conhece, mas é aquela pessoa que ela tem prazer na obediência. Ela gosta de fazer as coisas com precisão. Então, eu sempre fui muito obediente. Se minha mãe me tratava como tal, eu assumia o papel. Entendi. Então, eu assumi esses papéis aí. Estava bem pesado na fase que ela faleceu. Eu estava ali sendo a única pessoa. Tanto que, vou contar aí o episódio que eu soube do falecimento dela. Eu fui dormir na casa da minha líder. Como eu falei, graças a Deus eu tinha uma boa igreja, boa liderança ali, o pessoal dos jovens. Eu fui dormir na casa dessa minha líder, dos jovens, numa quarta-feira. Então, minha mãe me deixou lá. Eu vi a minha mãe pela última vez na quarta tarde. Dormi lá de quarta para quinta. Na quinta-feira, nós tínhamos culto da igreja. E eu fui de lá, da casa da minha amiga, direto para a igreja. E a minha mãe deveria estar nesse culto. Eu cheguei lá, fui passar som, toquei teclado e cantei nesse culto. Cantei Amigo de Deus, do Ademar de Campos. Eu conto esse testemunho porque hoje a família do Ademar são grandes amigos meus. Sim. E estava lá presente no dia do falecimento da minha mãe. Quando acabou o culto, minha mãe não chegou para o culto, as pessoas perguntaram dela, porque ela era líder da intercessão, então o pessoal chegou, sua mãe, eu falei, olha, eu não vim de casa, não sei onde ela está. Quando terminou o culto, eu falei, não, agora eu preciso descobrir, eu preciso que minha mãe venha me buscar. Eu comecei a ligar pro celular dela e nada, não atendia. A igreja foi, meio que esvaziando, o pessoal meio de olho em mim, eu ligando, nada. Aí eu liguei para minha irmã, essa irmã Esther que eu tenho, mais velha, falei, ela tá em casa, vou ligar para ela. Liguei, falei, Té, a mamãe não tá atendendo o celular, ela tá aí, ela precisa vir me buscar, ela não veio no culto, né? Ela, eu acho que ela tá dormindo no quarto, já te falo. Eu falei, tá, só fala pra ela atender o celular. A gente tinha um plano de família lá que era melhor se minha mãe me atendesse. Lembro disso até hoje. Aí eu, não, beleza, tá. E aí eu fiquei esperando, só que daí minha irmã, depois de alguns minutos, liga de volta. Ela tá com a voz desesperada, ela pede pra falar com a minha líder. Aí eu já não sei o que tá acontecendo. Aí a minha líder, o nome dela é Meli. A Meli chega pra mim e ela fala... Laurinha, sua mãe foi levada para o hospital e a gente vamos todo mundo junto para lá. Aí juntou, o pastor estava lá ainda, né? O pessoal que fecha igreja, né? Aquele grupinho, alguns diáconos. Foi bom, porque todo mundo se juntou e orou juntos pela minha mãe. E a gente foi meio que uma procissão de carros, assim, pro hospital que tinha mais próximo eles meio ali. Que já sabiam. A gente não sabia, ninguém sabia ainda. Tá. Porque... A gente descobriu lá no hospital. Parte de mim, eu pensei assim, nossa, agora minha mãe vai ter ajuda. Tipo assim,
Abriu o o jogo. pessoal da igreja agora tá sabendo de alguma... Eu não sabia o que seria. Não achei que minha mãe tivesse feito algo contra si, porque eu não creio que ela faria isso. Mas parte de mim, como uma adolescente de 16 anos, que estava meio carregando sozinha os fardos da minha mãe, eu pensei assim, tipo assim, o pessoal vai ficar sabendo que ela não tá tão bem. E ainda que seja uma questão física e não emocional, ainda que ela não abra o jogo, ela vai ser cuidada. Ser cuidada já era. Já era bom dividir os fardos. Então, eu lembro de ficar aliviada. E aí, fomos pro hospital. Aí, quando chegamos lá, aí realmente entramos na salinha, né? Aí, eu e a minha irmã e o meu cunhado. Na época, era namorado da minha irmã, hoje é marido. E aí, a moça vem, né? Ela vem, fala, ela pede desculpa e fala, infelizmente, veio a óbito. Que é a frase, né? E... Na verdade, depois a gente foi descobrir que ela já tinha falecido. Mas eu não sei como, quando o resgate foi, né? Minha irmã, ela chegou no quarto e ela viu a minha mãe, tipo assim, na cama, e a hemorragia, ela vazou, né? Então, foi uma cena meio forte, sanguenta, assim, que eu não tive. Graças a Deus, mas minha irmã, né, teve isso. Quando ela foi no quarto, depois da minha ligação, ela foi pro quarto, ela achou que minha mãe estava dormindo. Existe um tipo de ronquinho, assim, que quando a pessoa ela já faleceu, às vezes o restante, o ar tá saindo e parece que a pessoa tá roncando e tá dormindo. Então, minha irmã achou que minha mãe estava dormindo. E aí foi nessa situação que ela chamou, o pessoal foi atender, enfim. E aí eles acharam um pulso, ou sei lá, não quiseram presumir que não tinha pulso e não salvar, acabaram levando. Mas quando chegou lá, constatou que realmente ela já tinha falecido. E eu lembro nessa situação, assim, senti a presença de Deus muito forte. Na verdade, eu comecei Ali a contando... Muito forte, no estacionamento do hospital. Eu tinha falado, né, que 5 dias antes da minha mãe falecer, eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus. Eu estava num culto de evangelismo. Era um culto de oração que a gente fazia antes de evangelizar. Então, nem era nada assim, né? Tipo, era um culto de oração. Não tinha uma ministração. Não, cada um era assim, cada um caminha e ora, e aí eu lembro de estar ali, e aí veio uma das líderes e ela começou a impor as mãos sobre mim, mas era a presença do próprio Senhor, assim. E ela começou a liberar muitas coisas sobre o meu destino, sobre o Senhor ser o meu pai, de que Ele estaria comigo, que Ele quem me levaria nos lugares que Ele gostaria de me levar, um chamamento para as nações. Foi uma coisa assim tão... Falou sobre minha família, minha futura família. Então, assim, foi uma coisa tão extraordinária. Não só das palavras, mas foi um encontro. A presença de Deus, assim, foi tão tangível. Sem brincadeira. E eu sou uma pessoa mais analítica, tá? Então, eu não sou uma pessoa de fazer sensacionalismo com experiências com Deus. Eu realmente não sou. Mas eu me lembro de sentir fisicamente a unção no meu corpo. Até meados de junho. Isso foi em janeiro. Eu senti uma unção física no meu corpo. Sabe quando você percebe, assim, mas era contínuo até junho. É mesmo. Então, o Senhor, ele me batizou com a presença dele 5 dias antes do falecimento da minha mãe, de uma forma que, quando tudo aconteceu, eu sabia que Deus estava comigo. Foi uma coisa assim, uma presença de Deus no hospital. E aí, eu comecei a assimilar, né? Eu falei, cara, eu sou a menina que o pai morreu, aí a mãe... Eu comecei a assimilar, eu me senti de alguma forma até escolhida por Deus para uma história peculiar. É mesmo, foi seu raciocínio. Eu acho que fez parte da minha aceitação também. Eu acho que muitas pessoas, elas não vivem o luto saudável porque elas não entregam, elas não se conformam, né? Elas não aceitam a perda. E é lógico que é muito difícil aceitar a perda, mas aceitar a narrativa da sua vida é muito importante para até significar aquela narrativa. Senão, você nunca atribui nenhuma significância àquela dor, né? E ela fica para sempre sendo uma injustiça, ao invés de ser uma semente de algo que pode ser gerado na sua vida e história. Então, eu me lembro de processar isso e aceitar. Eu aceitei a morte dos meus pais. Eu aceitei, eu recebi como... E assim, eu acho que Deus, ele é bom, eu acho que Deus nunca deseja a morte, eu acho que ele usa todas as coisas para a glória dele. Consegue pegar tudo. Existe uma complexidade
teológica, às vezes, nessas questões das nossas perdas, mas eu prefiro não deixar isso se colocar entre eu e o Senhor, porque Ele é o que sara tudo. Então, eu tenho que correr para Ele, não dele. E essa foi, assim, a grande, sabe, virada da história do luto, de correr mais para Deus, mais para Jesus e deixar o Senhor ressignificar minha identidade, porque agora eu não era Laura, filha da Marizilda e do Leopoldo. Não era a Laura. Eu era quem eu era. A partir dali, era eu e o Senhor. E Ele poderia reescrever a história, né? E fazer algo que eu não imaginava, além daquilo que a minha configuração local ali, da casa, né? Da minha casa, estava gerando em mim. Porque se eu fosse realmente ser um produto da minha criação, da minha casa, eu não seria minimamente saudável para caminhar em 1/3 das coisas que eu caminho hoje. Eu sou realmente assim um produto, um resultado, produto no bom sentido, um resultado da graça e o amor de Deus. Eu não estaria aqui. Tem uma